Filhotes estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a psicologia, sobre o psicólogo, com a palavra, saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é a vida. Vamos ler um texto seguido do psicólogo estadunidense chamado Rollo May, em que ele compartilha algumas de suas experiências com pacientes. Pode surpreender que eu diga baseado em minha prática profissional, assim como na de meus colegas psicólogos e psiquiatras, que o problema fundamental do homem meados do século XX é o vazio. Com isso quero dizer não só que muita gente ignora o que quer, mas também que frequentemente não tem uma ideia nítida do que sente. Ele não sabe o que quer, não sabe nem o que sente. Quando fala de falta de autonomia ou lamenta sua incapacidade para tomar uma decisão, dificuldades presentes em todas as épocas, torna-se logo evidente que seu verdadeiro problema não é ter uma experiência definida de seus próprios desejos e necessidades. Oscilam desse modo para aqui e para ali, sentindo-se dolorosamente impotentes, porque ocuas, vazias. Em geral, falam fluentemente sobre o que deveriam desejar: completar com êxito um curso superior, arranjar um emprego, apaixonar-se, casar, constituir família. Mas torna-se logo evidente até para eles estarem descrevendo o que os outros pais, professores, patrões deles esperam e não o que realmente desejam. É como alguém me disse, sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Está o homem à procura de si mesmo, de Rollo May. Na década de 50, o mundo estava dividido em dois blocos principais: o dos países capitalistas, cuja economia era baseada na propriedade privada, e o dos países comunistas, cuja economia era controlada pelo Estado. As divergências entre esses dois blocos, liderados respectivamente por Estados Unidos e União Soviética, deram origem ao que ficaria conhecido na década de 60 como a Guerra Fria. Em meio a essa rivalidade, era comum que tanto os Estados Unidos como a União Soviética interferissem na vida política dos países sob sua influência. Foi o que aconteceu na Hungria em 56. No dia 23 de outubro, uma marcha estudantil deu início a uma revolta popular e exigia a democracia e o fim do domínio soviético. A revolução foi vitoriosa e o governo caiu. Mas no dia 10 de novembro daquele mesmo ano, o exército soviético invadiu a Hungria e restabeleceu o regime comunista no país. Tem uma foto da manifestação de estudantes diante do parlamento em Budapeste, na Hungria, na noite de 23 de outubro de 1956. Para saber mais um pouquinho, vou falar de diálogo agora sobre o que é a vida. Estudando, a gente pode perceber o quanto é difícil definir o sentido da vida ou mesmo o que vem a ser a vida. Poderia então pensar que as ciências naturais, em particular a biologia, seriam capazes de trazer uma resposta mais satisfatória. Afinal, a biologia não é o campo da ciência que estuda a vida dos seres vivos? Pois bem, pergunte a qualquer biólogo, por exemplo, o seu professor de biologia, o que é a vida, e verá que a situação é tão complicada quanto aquela apontada ao longo das reflexões filosóficas. É bem provável que o biólogo questionado comece a lhe falar sobre as características dos seres vivos, isto é, aquilo que diferencia o ser vivo do não vivo. Mas note, a pergunta não foi essa. Você perguntou o que é a vida. Mas será que há na biologia uma resposta definitiva e incontroversa a essa pergunta? Provavelmente não. Pode-se, por exemplo, pensar a respeito das características dos seres vivos. Porém, também nesse caso há muitas discordâncias. A vida é um sistema complexo, altamente organizado, com algumas propriedades interessantes. Os seres vivos são capazes de se reproduzir, de promover reações químicas que os mantêm em um equilíbrio dinâmico. Além disso, passam por processos de evolução, isto é, mudanças que selecionam os organismos mais aptos para a manutenção da vida em um certo ambiente. Por esse ponto de vista, os seres vivos e, portanto, a vida poderiam ser encarados como um pacote de predicados, que funciona de forma mecânica de acordo com as leis da física e da química. No entanto, há biólogos que entendem os seres vivos e a vida como um código capaz de promover a perpetuação da informação genética, entendida aqui como o programa genético, Trata-se de uma visão que reduz a vida a seus mecanismos puramente orgânicos ou gênicos, ao conteúdo do DNA. Há ainda aqueles que entendem a vida como um operar. Isso significa que todo ser vivo é capaz de conhecer ou exibir uma conduta adequada, daí a ideia de operação, mas não altera sua identidade intrínseca. Essa definição de vida é chamada de autopoética. Eu me construo, me faço.
Na autopoiese, os organismos fabricam os próprios componentes a partir das interações com o ambiente, mas mantendo a sua integridade. Fora todas essas possibilidades, o fato é que definir a vida, o seu sentido, é realmente uma tarefa muito difícil. Esse fenômeno do qual você faz parte é fascinante e oferece numerosas oportunidades para uma atitude filosófica diante de algo que é tão familiar. Questionar a existência, os seres vivos, é tarefa das ciências, da biologia e da filosofia, e sua também. Então, esse é um pouquinho aí, né, da psicologia, da Guerra Fria, da vida, dos diálogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e as suas sugestões de temas e assuntos para serem tratados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.